Na outra aula, nós falamos dos sensores indutivos. Nesta aula, nós vamos falar dos sensores capacitivos. Então, existe alguma diferença entre os sensores? Sim. Os sensores capacitivos, eles vão detectar a peça ou o corpo que vai chegar no seu campo de detecção a partir de um efeito capacitivo, ou seja, ele se comporta, o sinal gerado para que ele mude o status na saída é o mesmo comportamento de uma célula capacitiva. Ou seja, quando chegar o objeto na frente do sensor, então ele vai mudar o seu estado de detecção em função da chegada do objeto. Então ele vai, quando fala-se de capacitivo, é porque ele usa o mesmo efeito de um capacitor. É o mesmo princípio de um capacitor. Então aqui você vê que eu tenho um objeto que chegou no campo de detecção do sensor e aí você vai ter ele mudando o status. Esses sensores, no caso desse modelo aí, nós temos, é muito semelhante com o indutivo. Os modelos, eles são praticamente, certo? Em algumas situações, eles são praticamente iguais. Agora, a forma de detecção difere. Modelo, formato cilíndrico, isso aí é muito relativo. Depende muito da aplicação. Mas o conceito, no geral, é praticamente o mesmo. O conceito, a forma de interpretar. Os sensores indutivos, eles são, o estado dele muda em função da mudança no campo eletromagnético em seu campo de detecção, por indução. Ou seja, ele só vai detectar peças metálicas que são materiais que têm propriedades para mudar, certo, o comportamento de um campo eletromagnético. No caso dos sensores capacitivos, eles funcionam como uma célula capacitiva, ou seja, é o mesmo comportamento de um capacitor. Quando um objeto chega no seu campo de detecção, ele vai mudar em função do objeto chegando na sua frente. O estado da saída dele vai mudar em função do objeto chegando na sua frente. A diferença entre o sensor capacitivo e os sensores indutivos é que o capacitivo ele detecta materiais não metálicos. Pode ser materiais de corpos que não têm propriedades, não necessariamente tem que ter propriedade metálica, mas vários materiais. Então, o sensor capacitivo ele tem essa capacidade de fazer essa detecção independente do tipo de material. É evidente que alguns materiais a sensibilidade vai ser diferente, vai ser maior ou menor, mas no geral o sensor capacitivo ele tem essa capacidade de detectar materiais não ferrosos. Se você tiver intenção ou necessidade de detectar apenas o material metálico, então você vai utilizar o sensor indutivo, certo? Então, se você tem lá uma peça metálica e você quer detectar apenas a peça metálica, então você vai estar utilizando o sensor indutivo. Se for peças não metálicas ou outro tipo de peça que você queira detectar, então você usa o capacitivo. Isso aí vai muito relativo à aplicação. Essa questão das aplicações, você tem que decidir na hora de projetar, de verificar, de dimensionar o sensor. Mas o que é importante para a gente, para o nosso aprendizado, essa questão aqui, por exemplo, de interpretar. Eu tenho um sensor PNP, NPN. O que seria um sensor PNP? Certo? O que seria o sensor PNP? A gente já discutiu. PNP é aquele sensor em que você utiliza o sinal do condutor que leva o sinal, certo? O sinal do condutor responsável para levar o sinal do sensor, o sinal é positivo. Então, PNP, ou seja, a base é negativa e o sinal, a saída é positiva. A gente já viu a questão do código de cores. Nesse caso aqui, esse sensor é um sensor 3 fios. Então, ele tem o condutor marrom, que é o condutor que sai da fonte do positivo, e o condutor azul, que é o condutor responsável pelo 0 volts negativo, que vai alimentar o sensor. Esse sensor é um sensor eletrônico, então ele precisa ser energizado para poder, além de alimentar seu circuito eletrônico, para ele gerar as propriedades de detecção dele, ele também precisa da fonte interna, né, que ele vai pegar esse valor de tensão e aí vai converter e vai poder fazer o seu processamento para poder gerar o sinal
o seu sinal característico de detecção. Então, nesse caso aqui, esse sensor é de 3 fios, segue a regra marrom, azul e preto. No caso aqui, o preto seria o sensor de retorno, o cabo de retorno, onde você vai levar o sinal à saída do sensor. No caso aqui, geralmente o cabo preto é o sinal positivo. Se o sensor for apenas de 3 fios, significa dizer que se ele é de 3 fios, se o cabo é de 3 fios ou 3 pinos, então ele só tem a opção de quê? Ele só tem a fonte de alimentação e um único sinal de saída. Agora, se o sensor for de 4 fios, ele é de duas propriedades. Ele é PNP e NPN, sinal positivo, sinal negativo. Você pode ter também sensores onde você tem contatos NF e contatos NA. No caso desse sensor aqui, do sensor 3 fios, você vai ter só uma opção, certo? Ele pode ser um contato NA ou contato NF. E no caso, ele pode ser PNP ou NPN. Ou no caso do sensor PN, como é que eu vou caracterizar o sensor NF? Por exemplo, vamos dar um exemplo prático aqui, ó. Se esse sensor fosse um sensor de propriedade NF, normal fechado. O que quer dizer o normal fechado? Ele está conduzindo sem a mudança da propriedade, ou seja, sem chegar o objeto na frente dele. Então, nesse caso aqui, se esse sensor fosse um sensor, certo? NF, ele estaria conduzindo aqui, mantendo o circuito energizado sem o objeto. Então, eu estaria com essa lâmpada aqui acesa e o contator estaria atuado, certo? Se ele fosse NF, sem a presença do objeto. Então, nesse caso aqui, na minha apresentação aqui, nós temos um sensor com saída NA, normal aberto. Ou seja, não tem nada na frente, ele mantém aberto, certo? Então, se ele fosse NF, estaria ao contrário aqui. E ele mudaria, em vez de ele mudar, nesse caso aí, ó, quando chegou o objeto, ele ligou o contator, ou seja, imediatamente ele detectou o objeto, mandou o sinal para um do contator aqui e energizou o contator. O contator conduziu, fechou o contato 1314 aqui, alimentando a lâmpada de sinalização verde aqui. Então, nesse caso aí, o meu sensor aí é um sensor NA, porque no estado, em condição normal, ele fica aberto. Ele só fecha quando chega o objeto na frente dele. Então, é um sensor NA. Se fosse um sensor NF, ele estaria mandando um sinal mesmo antes do objeto chegar. Quando o objeto chegasse, ele se comportaria ao contrário, ou seja, apagaria com o objeto na frente dele, certo? Chegando o objeto aqui, ele desligaria a saída, que seria aqui o condutor preto. Nesse caso, esse sensor aqui é um sensor PNP, que é comum, é muito comum você ter os PLCs, certo? Com as entradas positivas, ou seja, para o PLC entender que o sinal, para o PLC funcionar, é necessário que tenha chegando na entrada dele um sinal positivo. Então, geralmente os cartões do PLC é PNP, sinal positivo de entrada. Então, a maioria dos casos os sensores são PNP, mas você pode usar um sensor, claro que tem a aplicação NPN, que o sinal dele é negativo, ou seja, ele vai mandar um sinal negativo para a entrada. Para isso, o cartão precisa funcionar. Se nesse caso aqui, nessa aplicação, o meu sensor fosse PNP ou NPN, no caso, aqui é PNP, né? Porque veja que aqui ele está saindo sinal positivo, está indo para o positivo aqui do meu contator, ó, certo? Se esse sensor aqui fosse um sensor NPN, certo? A saída seria negativa. Então eu teria que ligar onde o sinal do sensor aqui, já que esse contator aqui é um contator de corrente contínua. Então, eu tenho polaridade para energizá-lo, certo? Veja que aqui eu tenho um sinalzinho de mais e aqui eu tenho um sinalzinho de menos. Então, se esse sensor aqui fosse NPN, eu teria que ligar ele aqui no negativo, certo? Então, não tem nada a ver sinal NPN e PNP em relação a NA e NF. Tem que separar essas condições aí. Então, aqui a gente mostrou aqui a representação, né, do comando. Aqui a gente fez a ligação física para você entender como se dá as conexões.
Veja que eu energizei direto o sensor da fonte, peguei o sinal de imagem, joguei na bobina do contator, no polo de imagem do contator, e o condutor negativo da fonte eu mandei direto para o A2 do contator e já aproveitei o mesmo ponto de conexão aqui e já conectei no LED verde, certo? Então, aqui a representação aqui a gente tem a representação, nós temos aqui o esquema dessa instalação que eu fiz aqui. Nós temos o esquema de ligação, ou seja, o diagrama elétrico. Está aqui a fonte, certo? Exatamente como nós temos ali, ó. A alimentação do sensor, sua representação aqui, que é capacitivo, a simbologia e o símbolo de um capacitor aqui. E aqui eu tenho o símbolo do contato. Esse sensor aqui é um sensor, nós vimos que ele é um sensor NA, certo? E a saída dele é positiva, né? A gente está utilizando uma saída positiva, então ele é um PNP, saída positiva. Aqui é a saída dele, ó. Essa saída está aqui, ó. Ou seja, a saída vai para a bobina de quem? De A1, certo? E a outra extremidade de A1 vai para onde? Para o negativo da fonte, ó. Tá aqui, ó, o negativo da fonte, está conectado aqui, ó, que alimenta o negativo da lâmpada, o negativo do contator, certo? O sensor alimenta a bobina, por sua vez, quando o sensor manda o sinal elétrico aqui para a bobina, ele faz o que? Ele fecha o contato aqui. Fechando o contato aqui, o que é que acontece? Alimenta a outra extremidade X1 da lâmpada aqui com o positivo da fonte. Tudo isso em função da mudança do estado do sensor, certo? Chegou a peça na frente do sensor, o dispositivo aqui na frente do sensor, o que é que vai acontecer? Ele vai mudar o estado. Então, é basicamente isso. É o princípio de funcionamento, certo? É isso aí. Então, aqui a gente colocou mais uma aplicaçãozinha que eu vou explicar. Aqui a gente já explicou o sensor, mas na próxima aula nós vamos estar falando do sensor, vamos dar continuidade a essa aula e eu vou estar apresentando esse relé. É um relé fotoacoplado, ou seja, é um relé que não é um contato seco, não é um relé eletromagnético, não. É um relé eletrônico que faz o mesmo papel de um relé. Aí eu coloquei em conjunto, inclusive aqui no nosso canal tem uma aula falando dos relés, só que a gente fala de um relé eletromagnético com contato eletromecânico. Aí a gente tem um contato, uma condução utilizando semicondutores por fotoacoplamento. É um diodo fotossensor, certo? Então na próxima aula a gente faz uma aula curta só falando desse circuito que você está vendo aqui, certo? A gente vai falar só desse circuito aqui. Então é isso aí, até a próxima aula com o professor Divan.